Sofreu dentro. Silêncio. Virar para frente. Prestar atenção. Na parte de hoje nós vamos dar início ao nosso conteúdo do terceiro ano do ensino médio, onde nós vamos abordar a filosofia contemporânea. E a filosofia contemporânea tem início quando? Vocês sabem? Mais ou menos no século XIV. 14 a gente está na Idade Média ainda. No século 17. 17 é a moderna. É o Idade moderna. 19. É o 19. 19. Mais precisamente, ela começa depois de um evento. Um evento que tem início no dia 14 de julho de 1789. Que evento foi esse? Que fenômeno histórico. A proclamação da República. Não, cara. A proclamação da República foi dia 15 de 11 de 1889. Professor, esse evento é no Brasil? Hã? Esse evento é no Brasil? Esse evento é na Europa. É a Revolução Francesa. O que aconteceu no dia 14 de julho de 1789? Revolução Francesa. A queda, ou a tomada da Bastilha. Ah, é. Eu falei Basílica. Basílica. Bastilha, que era uma antiga prisão na época do Antigo Regime, e que no contexto do início da Revolução Francesa estava sendo usado como depósito de armas e munição. Então eles tomaram a Bastilha para pegar as armas e as munições e se voltarem contra os integrantes, os defensores do Antigo Regime. O que foi o Antigo Regime? Monarquia absolutista, né? O absolutismo, exatamente. Colocava o poder absoluto concentrado nas mãos dos reis e que dava privilégios e regalias para o clero e para a nobreza. Professor, aí existe algum país do mundo absolutista? Tem teocracias, né? Que é quase o absolutismo. Os países árabes são teocráticos. Aí o absolutismo também tinha justificativa religiosa na época medieval e início da modernidade. O tio Jacques Bossuet defendia, por exemplo, o direito divino dos reis. Então o rei é rei por conta de que Deus assim o quis. Ué, Coreia do Norte é ditadura, né? É ditadura. Qual é a diferença entre ditadura e absolutismo? Na teoria, É o título, eu acho que é o título. Mais ou menos, né? Eu acho que é o título. A ditadura é um fenômeno mais contemporâneo. A ditadura, ela chega ao poder através de algum tipo de revolução. Golpe. De golpe, exatamente. Revolução ou golpe, né? Alguns chamam de revolução, outros de golpe. Os militares chamam o golpe militar de 64 de revolução. E a esquerda chama o golpe de 64 de golpe, né? A ditadura militar que durou de 64 a 85. Então tem divergências na questão da interpretação. Ditadura geralmente chega ao poder através de um golpe ou de revolução. Entendendo? Agora, o teocrático não. O Estado teocrático, ele é referendado pela população. Os países muçulmanos têm teocracias, né? Então a população islâmica segue a lei islâmica, a Sharia, e considera o líder do país, o líder ao mesmo tempo religioso e o líder político. Aí é mais parecido com o absolutismo. O absolutismo dizia que o rei era rei por vontade de Deus. Então, muitos reis, depois da reforma protestante, fizeram a reforma em seus países e se tornaram os senhores absolutos da religião e da política. Henrique VIII, na Inglaterra, ele vai fazer a reforma protestante lá, separado da Igreja Católica, e ele se autodeclara líder supremo da Igreja Anglicana, que é a Igreja da Inglaterra.
Então é mais parecido. Aí tá, essa é a diferença. Mas a forma de agir é ditatorial, muitas vezes é arbitrária. Então no absolutismo tem algumas semelhanças, mas também tem suas diferenças. Então, absolutismo mesmo a gente não tem mais. E o último, assim, absolutista foi essa qual foi? O último rei absolutista deve ter sido da Rússia. Não, o Império Austro-Húngaro também era absolutista. Império Otomano. Depois do fim da Primeira Guerra Mundial, os impérios, os reinos absolutistas da Europa se desfazem, né? Porque ao terminar a Primeira Guerra Mundial se desfez o Império Otomano, se desfez o Império Austro-Húngaro e se desfez também, teve a Revolução Russa, se desfez o Império Russo, né? Então, a Primeira Guerra Mundial foi o fim para os reinos absolutistas. Os impérios absolutistas. Quem é imperial mesmo? Oi? Imperial. Império. Império Austro-Húngaro, Império Otomano, Isso. o Império Russo. Parou com absoluto. Eram os últimos resquícios de absolutismo que tinha na Europa. O absolutismo é o poder absoluto concentrado nas mãos do rei, o poder absoluto. O Brasil foi império de 1822 a 1839, até a proclamação da República. No Brasil não era rei, era imperador, né? Então tem uma diferença também de rei e imperador. Porque o rei geralmente ele vem de uma família, de uma dinastia. O imperador, ele não tem sucessão dinástica, apesar de que o Brasil teve. Dom Pedro I era filho de Dom João VI, que era rei de Portugal. Mas ele rompe com a dinastia de Portugal, porque ele não vai mais ter acesso a essa descendência. Apesar de que ele vai brigar, ele vai até embora do Brasil em 1861 por causa disso aí. Ele vai tentar recuperar o poder em Portugal, porque o irmão dele tinha usurpado o poder, e ele que tinha a prerrogativa de suceder o Dom João VI. Ele pode ser igual na Roma antiga. A Roma é um modelo de império, então não tem uma família que precede. Ele começa. Tivemos Alexandre o Grande, não teve uma família que precede, apesar que ele teve, né? Mas ele expandiu, ele era de Filipe II. Mas no Império Romano, os imperadores eles tomavam poder ali sem ser de família, não era aquela família que sucedia. Era quem conseguisse dar o golpe ali, ou de alguma forma ascender ao poder. Então, os vários imperadores romanos da época do Brasil, da Roma imperial, eles não tinham sucessão familiar. Já no absolutismo tem uma dinastia. Tem toda uma condição ali. Geralmente a dinastia é o filho primogênito, o homem, quem vai herdar o homem. É o que está acontecendo, por exemplo, na Inglaterra. O Charles sucedeu a mãe dele, a Rainha Elizabeth. E parece que ele está doente, ele vai ter que se afastar. Aí o filho mais velho do Charles que tem o direito. Mas não sei se ele renunciou, né? Teve um lá que renunciou, eu acho que é o mais novo, né? Era o mais novo. Mas voltando aqui, a queda da Bastilha marca o início da Revolução Francesa. É um processo que vai durar 10 anos, de 1789 a 1999. E ao final desse processo, quem chega ao poder na França? Napoleão Bonaparte, que foi imperador também. Não tem sucessão dinástica. É mais o imperador. É igual ao Brasil. O Brasil não tinha anteriormente, como um país independente, até porque não era independente antes, uma dinastia. Mas o Brasil é uma putaria, né? Um trem bagunçado, porque de qualquer forma, quem sucedeu era parte da dinastia dos Bragança de Portugal. Então a filosofia contemporânea começa no século XIX e vai até os nossos dias, até a atualidade, até o século XXI. E dentro da filosofia contemporânea, hoje nós vamos falar de Edmund Russell, filósofo que viu a transição do século XIX para o século XX
ele vai fundar uma escola filosófica ou um método filosófico chamado fenomenologia. Logia é o quê? Estudo dos fenômenos. Ciência. O que é um fenômeno? Algo que acontece. Um acontecimento. Fenômeno é um acontecimento, principalmente na perspectiva de Russell. Fenômeno é tudo aquilo que aparece, aquilo que está em evidência. Fenômeno é a aparência. Aquilo que aparece para quê? Para nossa consciência. Mas seria algo físico? Não. Oi? Seria algo físico? Aí que tá. Ele vai além disso. Ele vai contra a ciência e a filosofia analítica chamada empírico-criticismo, o neopositivismo. Porque para o neopositivismo só pode ser objeto de estudo da ciência algo que é físico, algo que é concreto, algo que é passível de experiência empírica. E aí o Russell vai falar que nem tudo é passível de experiência empírica. E a ciência deve poder englobar todas as coisas. A ciência do neopositivismo, do empírico-criticismo, é uma ciência limitada. Porque ela abole, da perspectiva científica, qualquer coisa que não for concreto, físico ou passível de experimentação. Por exemplo, Deus. É uma abstração, é uma ideia. Então essa ideia, como ela é abstrata, não é possível experimentá-la com os sentidos, empiricamente, então Deus não pode ser objeto de estudo da ciência. A fenomenologia vai falar o seguinte: não, Deus pode ser objeto. Por quê? Porque Deus é algo que aparece na nossa consciência. Então você primeiro tem que suspender, ele vai defender a qualquer. O que é qualquer? É suspender todos os nossos preconceitos. Oi? Mais objetos? Então, vamos lá. Para a ciência, para o empírico-criticismo e o neopositivismo, só poderia ser objeto de estudo da ciência algo concreto, algo passível de experimentação, algo que eu posso tocar, ver, ou de alguma forma observar empiricamente, com os sentidos. Entendeu essa parte? Agora, para a fenomenologia, pode ser objeto de estudo qualquer coisa que aparece para a nossa consciência. Aí Deus, por exemplo, não pode ser objeto de estudo para a ciência, dos neopositivistas. Mas para o Russell pode ser objeto de estudo para a fenomenologia, que é um método científico, que é um método das ciências humanas, ele vai falar principalmente. Ele vai tentar criar um novo método científico. E aí o que você tem que fazer? Primeiro, suspender os preconceitos. Tudo que você já tem prévio sobre aquilo, você deve colocar de lado, entre parênteses. E começar a descrever a coisa tal como ela aparece para a sua consciência. Então, como que Deus aparece para a sua consciência, ou a religião? A religião é um fenômeno humano, perceptível para a nossa consciência. Como que a religião funciona? Quais são as características da religião? O que é um Deus para a sua consciência? Então você pode descrever isso. Você pode não poder tocar, mas você pode descrever. Entendeu? Ou ficou alguma dúvida aí? Então a religião, Deus, você pode descrever. Você teve uma experiência com Deus? As religiões, os indivíduos têm essas experiências nas mais diversas religiões. Como é que é essa experiência? Como você experimentou isso que se chama de Deus? Aí, por exemplo, um filósofo da fenomenologia chamado Mircea Eliade, ele vai abordar o fenômeno religioso. Ele vai falar, descrever a religião, como a religião funciona. Rudolf Otto, também outro, ele vai trabalhar com o sagrado. Vai falar que a experiência de Deus é a experiência do luminoso, te provoca temor, te promove êxtase. E é isso que os indivíduos experimentam no culto religioso, quando tem contato supostamente com Deus consagrado. Então, quando alguém está num culto, ele se arrepia, sente, Deus me tocou. Todas essas experiências ali podem ser descritas. Se podem ser descritas, é porque podem ser objeto de estudo da fenomenologia.
E ele quer que seja uma ciência. Depois ele vai falar que ele, né, se ferrou. Ele falou, ah, não deu certo, eu tive uma ideia, criaram um novo método filosófico, um novo método científico, mas acabaram desvirtuando isso e levando para o outro lado que não tinha nada a ver com o que eu previa ou com o que eu queria no princípio. Beleza, hein? Então está no campo também da ontologia. Ontologia aqui. Logia é estudo, onto é o ser. E o que é o ser? Ou ente? O ser ou ente é tudo aquilo que aparece para a nossa consciência. Para algumas pessoas, Deus, por exemplo, não existe. Mas tem muitas pessoas que têm experiência, porque na sua consciência ele tem a percepção de Deus. Não, eu não sei, porque eu sei também algo assim, mas eu acredito que Jesus não existe, Jesus é. Que a gente não tem que acreditar ou algo assim, Jesus é. Jesus não é para ser sentido, ele não é grandioso, ele não é enorme, ele simplesmente é, não consigo explicar, entendeu? Eu consigo entender o que você está falando, porque na verdade não é bem a definição que Jesus dá de si mesmo. É a definição que Deus dá de si mesmo para Moisés. Eu sou aquele que sou. Yahvé, o tetragrama, né? Traduziram na Bíblia evangélica como Jeová. Os católicos traduzem como Javé ou Yahvé. O hebraico não tem vogal. Então por isso esse problema da tradução. Aí alguns pegam. E o que significa isso aqui? Eu sou. Eu sou. Professor, mas também quando aparece eu com S maiúsculo é o tetragrama. Senhor com S maiúsculo é esse tetragrama. Não entendi. Na Bíblia, quando aparece Senhor com S Senhor? é esse tetragrama. Sim. É porque eles não gostavam de usar o nome de Deus. O nome de Deus é sagrado, né? É uma questão. Aí tem outros POs envolvidos nisso aí, porque isso aqui não é originalmente hebraico ou judeu. Né? Isso aqui eles pegam no momento que eles estão vivendo a escravidão no Egito. O hebraico é uma língua que foi desenvolvida, né, pelo menos o alfabeto hebraico, no século X em diante, antes de Cristo. A mitologia egípcia é muito mais antiga. Na mitologia egípcia tinha um deus chamado Ra, que é o deus Sol, que é o Eu Sou. Então, há um empréstimo aí. Várias coisas da Bíblia eles vão pegando os povos, vão dizendo que é Deus, que foi Deus que revelou, mas na verdade ele só estava compilando os bagulhos. Anjo, por exemplo, eles pegam emprestado dos babilônios, não existia anjo também nos primórdios da cultura do povo hebreu. É mais complexo. Mas aí você pode. Oi? É extremamente complexo aí, né? Então, a língua, na verdade não é um alfabeto, porque hieróglifo, né, dos egípcios, é muito mais antiga do que o alfabeto hebraico, a escrita hebraica. Aí você fala, Moisés escreveu o Pentateuco. É impossível Moisés ter escrito o Pentateuco, porque Moisés viveu por volta do século XIII. E o alfabeto hebraico foi criado no século X. Então, não tem como você criar ou escrever alguma coisa sem sequer ter alfabeto para você escrever, né? Então são algumas coisas problemáticas aí, né? Mas para o Russell é possível. As pessoas experimentam esse fenômeno. É algo que aparece para a consciência. Então você pode escrever religião tal qual você experimenta. E isso, né, para você e para aqueles que comungam da sua crença faz todo sentido. Pode não fazer sentido para outra comunidade. E aí onde que vai acabar desenrolando, ele tentou criar um método universal, ele criou, foi algo que gerou foi mais confusão ainda, porque aí ninguém se entende, as religiões são totalmente diferentes entre si, e em todas eles têm experiência. Mas tem um mito. O que é um mito? Aí eu me Eliade que fala isso. O mito é uma história sobre as origens, de como ela surgiu. Então, a Bíblia tem um mito, né? Tem o mito do Gênesis e tem o mito fundador de Jesus, que é considerado o Filho de Deus. Toda a religião tem um ritual. O que é o ritual? O ritual é a atualização do mito, você trazer o mito para o presente. Aquela história sagrada que aconteceu lá nos primórdios, ela é atualizada. E é isso que se faz, por exemplo, quando você celebra a ceia, numa ceia cristã, ou uma missa
católica, uma ceia evangélica, você está atualizando um mito originário. O mito, para o católico, é o mito da transubstanciação. O pão e o vinho se transformaram em corpo e sangue de Cristo. Os evangélicos, algumas vertentes, interpretam isso de forma simbólica. Jesus não estava querendo dizer que era o pão, o corpo e o sangue dele de fato, era só um simbolismo. Para os católicos, não. Na hora da missa, há transubstanciação. O pão e o vinho se tornam de fato corpo e sangue de Cristo. Mas tem isso, todas as religiões têm isso. Todas as religiões têm um código de moral, que são os seus mandamentos. Todas as religiões têm um mito fundador, que é uma história original, que narra as origens, de como ela surgiu. Tem rituais que buscam atualizar esses mitos para o momento presente. Então, aí você pode escrever isso. Já para a ciência, você não pode falar que isso é verdadeiro, não. Não é nessa perspectiva que a fenomenologia quer trabalhar, né? Tudo isso começa lá com Sócrates, no século V, né, a filosofia, buscando tentar responder questões filosóficas, ter alguma certeza. O problema é que a gente nunca consegue certeza alguma. Ele queria ter certeza também, o Russell, não conseguiu chegar a certeza nenhuma. O René Descartes vai usar a dúvida como ponto de partida do seu método filosófico. Ele vai duvidar de tudo até ele chegar à conclusão que tem uma coisa que não tem como ser duvidado. Duvidando, você está pensando. Penso, logo existo. O Franz Bretagne vai falar, ele foi professor do Russell, ele afirmou que a filosofia precisa de um novo método científico, e o Russell vai tentar criar esse novo método científico, que é a fenomenologia. Mas como eu estou mostrando aqui, deu B.O., né? De alguma forma é interessante porque você pode abordar fenômenos, tudo aquilo que aparece para a consciência. Fenômenos que a ciência até então ignorava, ou falava que não fazia sentido. Por exemplo, o neopositivismo, o empiricisticismo, Deus, religião são coisas que não fazem sentido nenhum. Porque para algo ter sentido, a palavra tem que ter correspondência na realidade. Quando eu falo de mesa, eu posso tocar mesa, então mesa tem sentido. Quando eu falo de Deus, essa ideia é vaga. Você pode falar qualquer coisa sobre Deus, ou sobre religião, né? Então essa briga aí, o Edmund Russell tentou criar esse método. Depois ele vai ser usado por Heidegger no existencialismo. Ele vai analisar o fenômeno da existência, tal como a existência aparece para a nossa consciência. Depois, o Emmanuel Levinas vai fazer a mesma coisa. Ele vai dizer que a primeira coisa que aparece para a nossa consciência é o outro. E a filosofia dele vai partir do outro. Inclusive ele era um judeu. E ele vai dizer que a religião cristã e a religião hebraica, judaica, são religiões intimamente relacionadas ou voltadas para o outro. A grande preocupação delas é com o outro, desde o princípio. Tanto que todos os mandamentos estão se referindo ao outro absoluto que é Deus, e ao outro que é o irmão, o próximo, que Jesus vai dizer que é aquele que você tem que amar, né? Amar o próximo como a si mesmo. Sabe o que Jesus falou Não, diabo. Amar o próximo. O Bernardo Pontica, ele vai dizer que a primeira coisa que a gente tem consciência, que a gente experimenta é o nosso próprio corpo, e não há consciência separada do corpo. Toda a experiência, toda a consciência é uma consciência que envolve o nosso corpo todo, com todos os sentidos. Então a ciência acha ter certeza em relação ao mundo, mas a ciência é empírica, depende da experiência, a experiência é subjetiva, né? Sujeita a suposições, pressuposições. Aí nós temos o problema da certeza. Nenhuma ciência, na verdade, pode nos dar certeza alguma. A não ser a matemática. Só a matemática ela pode nos dar evidência, independentemente da... 2 mais 2 é 4. Mas aí quando você sai dos números e vai para a realidade, 2 gotas mais 2 gotas dá quanto? 2 gotas mais 2 gotas dá quanto? Uma gota que ela se... Quando você sai do nível da abstração, puramente abstrata matemática, para jogar ela na realidade, começa a dar B.O. Começa a perder precisão. E é por isso que na física, por exemplo, tudo que vocês estudam em física, química e biologia, aquilo ali são fórmulas. Fórmulas que podem variar. A fórmula não muda, mas ao ser aplicada à realidade, ele coloca numa situação ideal. Quando você vai fazer uma continha de física, de química ou de biologia na prova, aquilo é um modelo ideal. Porque na prática tem uma
série de variáveis que pode mudar o resultado daquele fenômeno. Mas se eu tenho 2 lados, comprar 2 lados, tá certo. Igual o fenômeno, por exemplo, da queda livre dos corpos, né, da atração, da gravidade. O fenômeno, todos os corpos caem a 9,8 metros por segundo ao quadrado. Mas se soltar uma folha e um livro, eles vão cair de forma diferente. Teve a resistência do ar, que mudou a forma da queda, a velocidade da queda. Então, vários fenômenos, tanto da química e da física hoje, acontecem da mesma coisa, da mesma forma. Então ele queria fazer isso, né? A matemática depende da evidência empírica, cheia de exposições para chegar às suas conclusões. Então o Russell queria colocar todas as ciências e todo o conhecimento numa base similar. No final da vida ele desistiu, falou, eu tentei, não deu certo. Né? Desculpe, foi mal. Carecemos inteiramente de uma ciência racional do homem e da comunidade humana. Então a fenomenologia ela vai buscar estudar tudo aquilo que aparece para a nossa consciência, porque para ela a consciência é intencional. Ela tende para as coisas. E aí buscar descrever as coisas. Já estou indo.